Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja conosco. É sempre um prazer muito grande retornar a esta casa que tão bem nos recebe para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E, como de costume, rogamos aos espíritos que dirigem os trabalhos da casa que possam suprir as nossas deficiências, as nossas limitações, para que o trabalho ocorra como eles planejaram, e a vocês que possam também vibrar positivamente a fim de nos auxiliarem nesse nosso estudo de hoje. O tema proposto para a nossa conversa é "Não ponhais a candeia debaixo do alqueire". E esse é exatamente o título do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec abre esse capítulo com um versículo retirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, o versículo é o versículo 15, em que ele reproduz as palavras de Jesus, dizendo: "Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa." Candeia é tipo uma lamparina, né? Tipo um lampião a óleo. Tem umas imagens na internet, até parece aquelas lâmpadas de gênio, né? Onde fica o combustível fica dentro e na ponta tem o pavio ou coisa que se assemelhe, e você acende para usar, para iluminar a escuridão. E o alqueire é uma cesta usada para carregar cereais, né? Lembra muito aquelas cestas que a gente ouvia, né, nos burros, nas mulas, uma cesta de cada lado, né? Aquilo é tipo um alqueire. E o que Jesus está dizendo? Ninguém acende essa lamparina, essa candeia, para colocar debaixo do alqueire, onde a luz não se espalha. Ao contrário, a candeia deve ser acesa para ser colocada no alto do móvel, de onde a sua luz possa iluminar os que estão ao redor. Qual o contexto desta passagem do Evangelho? A quem Jesus se dirigia com essa imagem de que era necessário que a luz não ficasse escondida? Aí nós precisamos nos lembrar que o capítulo 5 é o capítulo que abre o Sermão do Monte, em que Jesus vai falar vai dar uma série de notícias importantes para os discípulos, uma série de orientações, e depois dele falar das bem-aventuranças, de apontar o caminho para nós alcançarmos o estado de espíritos felizes, ele se dirige aos discípulos e àqueles que estavam ouvindo e diz a eles: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, não serve para nada. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas obras, rendam graças a Deus." E logo a seguir, ele fala a respeito da candeia e do alqueire. Ora, quando Jesus diz: "Vós sois o sal da terra e a luz do mundo", ele estava falando para aqueles que buscavam a orientação espiritual, buscavam o que fazer das suas vidas. Aqueles homens, e nós ainda hoje, que nos dispomos a nos aproximar da proposta do Cristo, deveríamos ser, sim, o sal da terra, aquilo que dá sabor, aquilo que dá substância, aquilo que dá valor às coisas da terra. E nós somos, ou deveríamos ser, a luz do mundo. E a luz tem o papel justamente de clarear. Interessante. Só um minuto. Eu pensei em tirar o casaco antes, mas falei: não, tá frio. Eu já sabia que ia tirar no meio, não chegou nem um terço do estudo. Bom, vós sois a luz do mundo. E depois dele falar da necessidade de nós fazermos com que a nossa luz brilhasse, ele dá o caminho.
a nossa luz precisa brilhar não para que nós nos exaltemos. Ele diz: brilha a vossa luz para que, através das vossas obras, os homens rendam graças a Deus. Então, fazer brilhar a própria luz é produzir alguma coisa positiva no mundo em que nós estamos. E aí ele vem com a outra imagem também relacionada a fazermos com que essa luz brilhe dentro de nós. Depois de nos conclamar a produzir algo de positivo no mundo, ele vem dizendo que de nada vale se acender a candeia e esconder. De nada vale nós recebermos todos os potenciais que nos foram conferidos como espíritos imortais, de uma forma genérica, e como espíritos encarnados nessa existência, se não utilizamos isso bem, se escondemos, se guardamos. Não vale de nada nós recebermos o ensinamento do Evangelho, o direcionamento para sermos felizes, se não agimos de acordo com esses ensinamentos. Então, a imagem da candeia devendo ser colocada em cima do móvel é o chamamento para que cada um de nós possa produzir algo de positivo na nossa existência. Só assim nós estaremos, de fato, cumprindo com o papel que nos cabe. E aí, esse capítulo é um capítulo bastante extenso, que naturalmente não daria para a gente comentar todos os itens, mas Kardec destaca alguns pontos interessantes associados a essa ideia do fazer brilhar a nossa luz e de não escondermos o potencial que nós temos. O primeiro é uma lembrança de que a mensagem do Cristo não é destinada, né, àqueles que tudo já conquistaram, aos já mais evoluídos ou coisa parecida. A mensagem do Cristo é uma mensagem para os espíritos imperfeitos, para cada um de nós. E aí Kardec denomina um dos itens como não são os que gozam de saúde que necessitam de médico. É quando Jesus fala aos discípulos, de fato, a minha mensagem é para os enfermos. São esses enfermos do espírito, todos nós aqui na Terra, espíritos endividados, que precisam fazer com que a sua luz brilhe de verdade, que precisam colocar a candeia num local onde ela efetivamente tem uma função. Só que colocar a candeia no móvel, retirá-la debaixo do alqueire, não é, para nós ainda, uma tarefa muito simples. Dá um certo trabalho, ou dá muito trabalho, dependendo da nossa disposição para fazer isso. Tanto que Kardec, num outro item do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 24, discute essa questão sob o título Coragem da Fé. Ou seja, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos, é necessária coragem, é necessária disposição do indivíduo para enfrentar uma série de obstáculos que necessariamente irão se apresentar nessa proposta de fazer brilhar a própria luz, de colocar a candeia num lugar onde ela, de fato, ilumine. E o item específico que nós escolhemos dentro do capítulo 24, eu nem sei se eu podia ter feito isso, né? Mas aí fiz como aquela criança que, de repente, vai fazer alguma arte e não pergunta para não receber a resposta ruim, né? A gente vai discutir toda a questão da candeia debaixo do alqueire em cima do último tópico desse capítulo 24. Eu não perguntei para a dona Maria se eu podia fazer isso, porque vai que ela diz que não, aí estragava o meu planejamento, né? Agora ela não vai falar que não, porque ela gosta de mim, é educada, está ali só rindo. Então a gente vai conversar sobre um item chamado carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E o que isso tem a ver com a proposta de Jesus de colocarmos a candeia no alto do móvel e não debaixo do alqueire? E Jesus diz para nós
no Evangelho segundo Lucas. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. E em um outro trecho, encontrado nos 4 evangelhos, nós lemos: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? O que tem a ver o tomar a sua cruz, o não buscar salvar a própria existência atual pelas nossas preferências, com o não ponhais a candeia debaixo do alqueire? Tem a ver justamente com aquela ideia de que é necessário um trabalho, um enfrentamento de uma série de situações e de obstáculos para, de fato, nós sermos essa luz a clarear os caminhos de um mundo ainda tão sombrio. Começa Jesus dizendo: bem-aventurados sereis quando vos odiarem, quando vos tratarem injuriosamente por causa do Filho do Homem. A gente pode pensar, nossa, que sentença esquisita, né? Felizes nós seríamos, ou seremos, quando os homens nos odiarem, quando nos injuriarem. Se a gente parasse por aqui, de fato, seria uma frase absurda. Mas Jesus continua: nós seremos felizes quando os homens fizerem isso conosco por causa do Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão usada por Jesus para se referir a ele próprio. Homem com H maiúsculo, né? O enviado de Deus. Felizes aqueles que forem perseguidos por causa da mensagem do Cristo, por se esforçarem para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Jesus chama de bem-aventurados aqueles que dividem as suas aflições. E aí a gente já vê que diferença que existe entre o conceito que Jesus tem de felicidade para o conceito que nós muitas vezes temos da felicidade ainda muito ligada às coisas aqui na terra. Emmanuel, comentando essa passagem, diz para nós que, na verdade, os sofrimentos, as dificuldades, as injúrias que nós enfrentamos aqui na terra são bênçãos educativas. São situações que nos ensinam alguma coisa se nós soubermos aprender com elas. E o que isso tem a ver? Por que essa perseguição, esses ataques, por que eles nos tornam bem-aventurados? Por que eles nos tornam felizes? Aí nós precisamos nos lembrar um pouquinho de algumas bem-aventuranças faladas por Jesus no início do Sermão do Monte. De duas, mais especificamente. Quando ele inicia o Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai falar dos aflitos, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, vários outros. E lá, no finalzinho, ele vai falar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, também porque deles é o reino dos céus. E no estudo, acho que já até tivemos a oportunidade de fazer aqui com vocês sobre as bem-aventuranças. Um teólogo católico, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, fez uma análise dessas citações de Jesus e ele ligou a primeira bem-aventurança com a oitava, primeiro porque elas limitam
a pregação das bem-aventuranças de Jesus. Mas não só por causa disso. Tanto os pobres de espírito como os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. A consequência é a mesma. E, na verdade, ele vem explicando para nós que Jesus talvez quisesse dizer que a perseguição por causa da justiça, na última das bem-aventuranças, nada mais é do que a consequência que o indivíduo faz pela pobreza de espírito. Ser pobre de espírito é ser manso, é ser humilde, é de fato buscar a transformação interior. O Carlos Torres Pastorino diz que ele prefere a expressão mendigos de espírito, né, como tradução dessa passagem, como aquele indivíduo que vive a mendigar pelas coisas espirituais, se afastando das questões materiais. Então, quando nós fazemos essa opção pela pobreza de espírito, que irá nos conferir a felicidade, nós passamos a ter que tomar outras atitudes. Essas outras atitudes vão sendo representadas pelas bem-aventuranças que se seguem. As aflições da vida, a necessidade de ser manso, a necessidade de desejar a justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador. E depois, quando nós fazemos tudo isso, além do esforço pessoal de transformação, de busca de ajustar o nosso comportamento a essas propostas de Jesus, nós enfrentaremos o que ele chama da perseguição por causa da justiça. É claro que Jesus não falava da perseguição pela justiça dos homens, aqueles que se desviam dos códigos dos homens. Não. Ele estava falando, felizes os perseguidos por causa da justiça de Deus. Aqueles que, pelas suas atitudes, viessem a sofrer, pelas suas atitudes afinadas com o Evangelho, viessem a sofrer perseguições. Então, na verdade, a última bem-aventurança é a confirmação da proposta aceita na primeira, da nossa disposição em sermos pobres de espírito. E nós poderíamos dizer da nossa disposição em fazer com que a nossa luz brilhasse. Todas as vezes que o indivíduo, num mundo como o nosso, onde o mal ainda predomina, onde as vozes mais escutadas são as vozes não tão próximas do Evangelho, num mundo como esse, quando alguém se dispõe a empreender a transformação íntima e, por tabela, a transformação do ambiente em que reside, essa pessoa irá incomodar, irá enfrentar oposição dos encarnados e dos desencarnados. Irá enfrentar oposição daqueles companheiros que ainda não desejam que o reino proposto por Jesus de fato se instaure aqui na Terra. Aqueles que ainda se comprazem no mal. Num ambiente totalmente escuro, né, onde os seres já se acostumaram com aquela situação, alguém que desejasse acender uma luz iria enfrentar adversários, iria enfrentar vizinhos que desejariam apagar aquela luz. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer para nós. Nós iremos enfrentar essas dificuldades. E por que deveríamos ficar felizes, deveríamos nos sentir bem-aventurados quando isso acontecesse? Porque isso será justamente o sinal de que nós estamos no caminho correto. O sinal de que estamos tentando, de fato, sair desse lugar comum que o mundo milenarmente ainda vende para nós como o objetivo maior, como o motivo da felicidade, né? As aquisições do mundo e tal. No livro Vinha de Luz, na lição 77, Emmanuel fala para nós muito diretamente sobre essa questão das dificuldades que o cristão enfrentará. A lição se chama Sofrerás Perseguições. Não vamos ler ela inteira não, só os primeiros 2 parágrafos e o finalzinho.
Ele parte de um versículo da carta de Paulo a Timóteo, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. O mundo lá fora tem outros valores, tem outras propostas, tem outros objetivos, tem outras situações que ele coloca como razões de felicidade diferentes da mensagem do Cristo. Diz Emmanuel: enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida neste particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Então, fazer brilhar a própria luz não é um passeio no parque, não é um trabalho simples, né? Como falamos anteriormente, como se não bastasse o trabalho íntimo que nós precisamos fazer, de vencer uma série de situações que ainda são difíceis para nós enfrentaremos essas dificuldades. Jesus disse aos discípulos, né, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria cada um de vocês, mas como eu os tirei do mundo, né, o mundo vai ainda reagir de uma forma não muito agradável, não muito positiva. E aí prossegue Jesus. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa está reservada nos céus. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí vem um ponto importante da mensagem de Jesus. Notem que ele apresenta as bem-aventuranças, como nós falamos, o caminho da reforma íntima para sermos felizes. Ele apresenta o que se espera de nós e, nessa passagem bem mais para frente, nos evangelhos, ele vai dizer: se alguém quiser vir nas minhas pegadas. Deixando claro para nós que a mensagem dele, em momento algum, foi uma mensagem impositiva. Ele não obrigou ninguém a seguir as suas orientações. Se nós entendermos como positiva essa proposta do Cristo, aí ele vai dizer o que é esperado de cada um. É importante isso também para nós refletirmos sobre como nós recebemos essa mensagem e, às vezes, como agimos na nossa vida de relação. Se o próprio Cristo não impôs a ninguém as verdades que ele trazia, também não é papel nosso fazer isso. Essa questão é uma questão difícil, principalmente porque quando nós abraçamos uma crença religiosa, ou qualquer crença, é porque nós estamos convictos daquilo, aquilo faz bem para nós, né, responde às nossas questões. E muitas vezes nós queremos que aqueles que nos cercam tenham essa mesma percepção, né, tenham esse mesmo benefício. Mas precisamos ter esse cuidado de Jesus. Uma coisa é apresentarmos aquilo que já descobrimos, aquilo que já nos chegou como verdade. Outra coisa bem diferente é tentarmos impor
essa fé, né? Impor essas verdades aos nossos companheiros de caminhada. Né? Cada um vai tateando e encontrando aquele direcionamento que melhor responde às suas questões. Então, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, e aí é voluntário, atendemos ou não, segundo a nossa vontade. Se estamos aqui numa segunda-feira à noite, é porque já fomos tocados de alguma forma de que essa mensagem do Cristo é importante para nós. É nela que está essa felicidade real. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antes da gente entrar nesses 3 tópicos, nós precisamos nos perguntar, já que estamos aqui, né, numa segunda-feira à noite, escutando sobre a mensagem do Cristo, se, de fato, nós temos buscado seguir as pegadas do Mestre. Afinal de contas, né, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntando à espiritualidade qual foi o tipo mais perfeito, né, que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo à humanidade. E eles respondem, Jesus. Então, para nós espíritas, o guia e o modelo é o Cristo. O modelo a ser imitado, o guia a ser seguido. Nós já sabemos disso. A pergunta que fica é, nós temos agido como se o Cristo fosse esse guia e esse modelo? Uma vez que nós decidamos a fazer de Jesus, de fato, o modelo e o guia para as nossas vidas, aí ele vem dizendo o que nós precisamos fazer. Em 3 propostas. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ou seja, se alguém quiser seguir o que eu estou propondo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, fala para nós que essa é uma proposta gradativa. Ele diz, as exigências são apenas 3, bem distintas entre si, e citadas em sequência gradativa da menor à maior. Observamos que nenhuma delas se prende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer, mas todas se baseiam em ser. O que vale é a evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, nem confissões, nem de ritos. Então vejam, para nós seguirmos de verdade o Mestre, fazendo a renúncia, tomando a nossa cruz e, de fato, percorrendo o caminho que nos cabe, nos diz o Pastorino que não é necessária nenhuma condição exterior. Não é necessário conhecimento, erudição, quer das coisas do mundo, quer das coisas religiosas. Não é necessária crença, não é necessária a atitude exterior, nada disso. E nós nos lembramos da carta de Paulo aos Coríntios, né, quando ele fala do amor, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. E ele vem dizendo várias coisas, vários comportamentos do homem, que se não forem feitos com o sentimento positivo, não tem valor nenhum. Ele cita, né, o dom da profecia, cita o conhecimento das coisas religiosas, cita, inclusive, a caridade material. Ele diz, ainda que eu desse tudo o que eu tenho, se não tiver amor, de nada vale. Então, essa proposta de fazer brilhar a própria luz, ela se prende muito mais ao que nós fazemos de nós mesmos, não aquilo que nós aparentamos ser. Nos lembramos sempre também quando essa questão do que é importante para ser um cristão de verdade, da passagem analisada por Emmanuel num desses livros da coleção Fonte Viva, que ele pega aquele trechinho que Jesus se vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor.
Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas então. E Emmanuel, comentando isso, diz para nós que Jesus não pergunta a Pedro se ele tem posição social de destaque para poder cumprir a tarefa dele, se ele tem posses, se ele tem conhecimento das leis dos homens e divinas. Não pergunta nada disso. Para que ele pudesse executar o enorme trabalho que lhe cabia, era necessário apenas que ele soubesse ou desejasse amar. E para nós fazermos com que a nossa luz brilhe de verdade, é isso que Jesus nos pergunta ainda hoje. É esse desenvolvimento dos bons sentimentos que nós precisamos conquistar. Não as situações aqui do mundo que muitas vezes nos tomam tanto tempo. Interessante que essa opção, né, pela renúncia, a tomada da cruz e a caminhada nos passos de Jesus, às vezes a gente acha que isso é representado por um momento nas nossas vidas. Né? Eu achei uma religião, então estou resolvido. No Evangelho segundo Lucas, nós encontramos uma frase um pouquinho diferente com essa questão, quando ele fala: se alguém quer vir nas minhas pegadas, negue-se ou renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é um trabalho diário de comprovação do nosso desejo de fazer brilhar a nossa cruz, a nossa luz, de fato nos tornarmos cristãos. Não é o rótulo que importa, é a nossa atitude a cada dia de nos aproximarmos ou nos afastarmos da proposta do Cristo. E aí vamos então ver, ainda que rapidamente, cada um desses 3 itens da proposta de Jesus. Renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é abrir mão de uma série de comportamentos, de uma série de valores que nós gostamos, mas que ainda nos afastam da felicidade. Por quê? Porque eles estão numa direção contrária, muitas vezes, a que o Evangelho propõe. Quando a gente ouve falar, né, dessa renúncia a si próprio, né, sempre nos vem à mente a imagem da porta estreita. Né, quando Jesus foi perguntado: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que são felizes depois da morte do corpo físico? Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque ao lado dessa tem outra, larga. Amplos são os caminhos que conduzem a essa porta larga, e muitos são os homens que por ela entram. Porta larga é essa que conduz à perdição. Então, para sermos felizes, Jesus nos diz que é necessário esforço para sair de um ambiente e ingressar em outro. E o que separa esses 2 ambientes, o ambiente de sofrimento e dor que nós vivemos hoje, para o ambiente de felicidade que desejamos, é justamente essa porta estreita. Para passar por ela, né, como alguém carrega uma mochila enorme de coisas que não presta mais, para passar por uma portinha estreitinha. Não dá, vai ter que largar aquela mochila. Ah, mas ali tem muita coisa que eu gostava, mas não serve mais. Não vai dar para carregar. Conosco é a mesma coisa, espiritualmente falando. Nós trazemos uma série de sentimentos, de gostos, de valores construídos por milênios que não se afinam mais com a proposta que nós desejamos, que é a proposta do Evangelho. Para vencermos a porta estreita, nós precisamos renunciar a esses valores. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha renunciado há muito tempo. Porque esses valores ainda, ou essas escolhas, esses posicionamentos da vida, ainda nos dão um certo grau de felicidade. Ainda que seja uma felicidade passageira. Mesmo que seja uma felicidade aqui, apenas física. Mas nós ainda preferimos, muitas vezes, essa felicidade fugaz à felicidade do espírito imortal que somos. Quando nós nos convencemos de que não é essa felicidade que importa, aí nós precisamos renunciar a essas situações, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à mágoa, à vingança.
todos, como disse o pastorino, todas as situações internas que o indivíduo precisa fazer. Renuncie a si mesmo. Tem uma passagem, né, no Evangelho, Kardec discute também no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus diz para os discípulos, né, se vocês, todas as vezes que vocês forem levar o sacrifício ao altar e se lembrarem que alguém tem alguma coisa contra vocês, deixem o sacrifício ali e vão primeiro se reconciliar com seus adversários. E Kardec analisa essa passagem dizendo para nós, primeiro, sobre a questão do sacrifício exterior, da representação desse sacrifício e do que ele chama de sacrifício mais agradável a Deus, sacrifício justamente do orgulho, da vaidade, o sacrifício que é o indivíduo se colocar fazendo aquilo que ele veio fazer quando encarnou. Nós viemos aqui para reajustar relacionamentos que não foram muito bem construídos em outras vidas. E nós que já temos o conhecimento dessas verdades do Evangelho, precisamos dar o primeiro passo na busca dessa construção de laços melhores. Depois ele diz, tome a própria cruz. E a cruz é um símbolo, né, de sofrimento, é um símbolo de dor. Deixando claro para nós que a dor aqui na Terra, no mundo de expiações e de provas, tem o seu valor, tem tanto a explicação para as situações de dor que nós enfrentamos, quanto o objetivo de passar por essas situações. A dor não é uma vingança de Deus para as nossas atitudes equivocadas. Não, a dor é a consequência desses atos menos felizes que nós tivemos no passado. E aí não é para a gente ficar se achando pior do que o nosso companheiro do lado, não. Porque eu errei muito. Todos nós erramos muito. Se não tivéssemos errado em existências anteriores, nós não estávamos aqui no mundo para expiar esses erros. Tivesse alguém que tivesse acertado sempre aqui, já estava em mundos muito mais felizes. Então, se estamos aqui na Terra para expiar, é porque não acertamos em todas as nossas escolhas. Muito pelo contrário, erramos em boa parte delas. O resultado dessas escolhas menos felizes são as situações de dor, situações de dificuldade que vêm para quê? Para fazer com que nós, refletindo a respeito dessas situações dolorosas e desejando não mais passar por elas, passemos a fazer escolhas melhores. Passemos a agir de forma diferente e aí construir a felicidade que desejamos. Então, é necessário, sim, carregarmos a nossa cruz nesse período em que estamos em mundos como a Terra. Não é que o espírita gosta de sofrer, né? O espírita entende as razões do seu sofrimento. Nem que o espírita deva caminhar aqui na Terra, né, como aquela hiena do desenhozinho, ó vida, ó azar, eu vim aqui para sofrer mesmo. Não. Existe uma parcela de felicidade que é possível de ser conquistada aqui na Terra e é lícito que nós lutemos por ela, mas sabendo que a felicidade plena é impossível. E a felicidade não é a regra para todos os momentos das nossas existências. As situações dolorosas vêm nos ensinar alguma coisa. Por isso Jesus fala ser necessário tomarmos a nossa cruz. Tem uma passagem, pelo tempo que nós falamos aqui no Fabiano, né, a gente deve ter comentado sobre ela umas 500 vezes, pelo menos, né, nas palestras que a gente faz aqui, que está no livro Vinha de Luz, é a lição 61, chamada Também Tu, em que Emmanuel de novo vai falar dos momentos de testemunho, dos momentos de dificuldade que o cristão irá enfrentar. Isso tem muito a ver com aquela perseguição por causa da justiça, tem muito a ver com a dificuldade da candeia ficar no local onde ela ilumine. Emmanuel abre essa lição, Também Tu, pegando uma parte do Novo Testamento em que diz que os escribas e os fariseus, depois de terem executado Jesus, observando Lázaro e observando o que acontecia quando as pessoas olhavam para Lázaro, elas se lembravam de Jesus e se lembravam da mensagem de Jesus, Lázaro que tinha sido trazido de volta do sepulcro,
eles começam a armar também o assassinato de Lázaro. E aí Emmanuel faz uma analogia dessa situação de Lázaro com a nossa situação atual, como cristãos no mundo de hoje. Ele diz que todo aquele que desperta para as verdades do Evangelho é como Lázaro, trazido de volta à vida. Quando nós não estamos lúcidos para o que devemos fazer de verdade, nós somos como que indivíduos que estão mortos ou em sono profundo. Como, infelizmente, boa parte dos nossos companheiros aqui na Terra assim se comportam, né? Vivem sem saber porquê, às vezes encarnam, desencarnam e encarnam novamente, sem se darem conta do que estão fazendo aqui na Terra. Quando nós despertamos para isso, e principalmente quando agimos em consonância com esse entendimento de que são outros valores que deveriam direcionar as nossas existências, nós somos como Lázaros, trazidos de volta à vida. E assim como Lázaro incomodava aos doutores da lei, também todo espírita, todo cristão verdadeiro incomoda aos adversários da Boa Nova e vai enfrentar oposição. E ele diz, encerra a lição, né? Não bastou, assim como Lázaro, né? Não bastou para aqueles indivíduos o sacrifício de Jesus. Também tu conhecerás o testemunho. Cada um de nós vai ter, né, ou já teve, ou tem, ou está tendo na sua existência, esse momento em que, pelo seu comportamento, irá dizer se de fato deseja que a luz brilhe, que a sua luz brilhe, ou retornar para um estado de sombra que nós temos vivido durante algum tempo. Nós já sabemos as consequências dessas escolhas. Emmanuel fala para nós no livro da Esperança: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se nas redes da fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade sem qualquer ilusão. É importante a gente falar também de esperança, né? Porque a gente fala de dificuldade, fala de perseguição, fala de sofrimento, parece que vai ser uma coisa tenebrosa. Não, mas o cristão de verdade, ele consegue enxergar, e o espírita de verdade, ele consegue, ou deveria conseguir enxergar, além disso que nós estamos vivendo aqui na Terra. A nossa vida não é só isso, nós estamos construindo algo muito maior do que tudo isso. Se a gente for olhar para o que está lá fora no dia de hoje, de fato a gente vai ficar como tantos aí, preso no próprio medo, preso na própria dificuldade, porque, de fato, a gente vive uma turbulência muito grande no mundo, no país, na nossa cidade. Situações que, se nós não tivermos cuidado, nós nos desesperamos. E ele vem dizendo, a vida do cristão é de esperança e trabalho, apesar das perseguições, apesar das turbulências. Então, tomar a cruz é também fazer isso. E depois, de fato, nos colocarmos seguindo o Mestre, seguir a proposta de Jesus, fazer dele esse guia e esse modelo. Depois ele encerra: porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Aí ele vem falando das escolhas que nós temos aqui na Terra e das consequências. Quando nós caminhamos aqui apenas querendo atender aos nossos valores egoísticos, ao ter, ao adquirir, ao acumular, ao nos tornarmos, nos alçarmos a posição de destaque, a sermos poderosos do mundo, a gente pode até conseguir esse resultado aqui na Terra, mas estaremos nos perdendo como espíritos. São coisas que nós não levaremos para a verdadeira vida. Ao passo que, quando renunciamos a essas coisas para empreender o trabalho íntimo de reforma,
aí sim nós estamos construindo algo de positivo. Jesus diz, né, que para nós termos cuidado com o que desejamos e onde focamos os nossos esforços aqui na Terra, porque por mais bens que um homem possua aqui na Terra, a vida dele não consiste, não se resume, né, não consiste nas coisas que ele possa ter. A verdadeira propriedade explicada por Kardec, né, não está nas nossas aquisições materiais. Nada do que é físico, nada do que é material é nosso de verdade. Tudo que a gente possa ter aqui na Terra é um empréstimo, é algo que nos foi dado para que nós pudéssemos fazer com que a nossa luz brilhasse, pudéssemos ser úteis de alguma forma, e vai ser devolvido. Se nós colocamos a felicidade nessas coisas, nós estamos fadados a sermos infelizes, porque nós vamos nos separar delas, mais cedo ou mais tarde. Ao contrário, a propriedade real é aquilo que nós temos nosso e que levaremos quando desencarnarmos, as nossas conquistas intelectuais e principalmente os nossos valores morais. E é nisso que nós deveríamos focar, é nessas questões que nós precisaríamos avançar. Como ele diz, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nós, espíritos ainda, há tantas idas e vindas em mundos de dificuldade, como falamos anteriormente, com tantas escolhas ainda não muito positivas, nós já sabemos de que vale ganhar o mundo todo e perdermos a nós mesmos. Nós já sabemos o resultado de sermos moralmente flexíveis para atender essa ou aquela preferência e depois termos, a gente pode não se lembrar, mas a gente já sabe lá dentro o resultado disso tudo, porque a nossa consciência avisa quando nós estamos no caminho correto e quando estamos nos afastando. Então, se hoje a gente já tem o benefício do contato com o Evangelho, novamente, porque não é a primeira vez que a gente escuta isso nas muitas existências que tivemos, e o contato com a doutrina espírita, nós temos de novo a oportunidade de fazer outras escolhas. Nós temos de novo a oportunidade de fazer com que a luz dentro de nós de fato brilhe, de não sermos mais essa candeia escondida debaixo do alqueire. Tanto conhecimento recebido, tanta orientação recebida e não fazermos nada, nem por nós, nem pelos outros. Nós já temos novamente a oportunidade de, nessa existência, começarmos a clarear. A nossa luz, nossa candeia ainda é fraquinha, né? Aquela luzinha fraquinha. Mas é só a gente se lembrar de que num ambiente muito escuro, qualquer centelha, qualquer luzinha, por mais fraquinha que seja, ela pode auxiliar muito. Então, nas trevas que nós enfrentamos aqui no mundo como o nosso, nós podemos sim ser essa luz do mundo. Depende do nosso esforço, da nossa vontade de fazer do Cristo esse guia e modelo. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. Muito obrigado pela atenção.